Em nome de Jesus, nós queremos agradecer por essa noite. Pedir perdão pelos nossos pecados. Pedir que o Senhor possa abençoar as nossas vidas e ministrar ao nosso coração por meio do Espírito Santo. Pedimos, Deus, em nome de Jesus, que abençoe os que estão viajando, possa levá-los em segurança e trazê-los em paz para casa. Pedimos, Senhor amado, em nome de Jesus, que abençoe a família do Atos, trazendo consolo, conforto àqueles corações enlutados, renovando as forças e o vigor espiritual, para nessa luta, ó Deus amado, que é muito dura, eles poderem vencer em Cristo Jesus. Ajuda-os, Pai. Abençoa nossa irmã Maria Luísa, repreende aquela enfermidade, cura a tua serva em nome de Jesus Cristo e permite que em breve ela esteja conosco, glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Se há mais alguém enfermo nessa noite aqui, Senhor, que o Espírito Santo de Deus estenda a sua poderosa mão e possa curar o enfermo, curar o coração ferido, curar a alma, sarar, libertar o cativo. Em nome de Jesus, derrama a tua graça e o teu favor nessa noite sobre as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados. Abençoa toda a tua igreja, todo o teu povo, de uma forma especial os que nos visitam. Que a tua graça seja derramada sobre essas vidas, sobre esse lar, sobre essa família. Senhor, em nome de Jesus, cura o Vinícius, que também está enfermo e não pôde estar aqui conosco nessa noite. Abençoa toda aquela família. Cura Bianca e Bruna, que também estavam doentinhas. Sara aquelas crianças, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, a Edith, que está numa luta muito grande, no corre-corre. Renova as forças da tua serva, dá vigor. Derrama a tua graça sobre ela também, sobre o teu povo. Perdoa os nossos pecados, recebe nossa oração, o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus e a igreja diz... Irmãos, boa noite, Deus nos abençoe com a palavra do Senhor, que o pastor seja iluminado, porque a palavra é do Senhor. Amém? Vamos orar. Deus Pai de infinita misericórdia, excelso é o seu nome, Pai. Te agradecendo por estar na tua casa e agradecemos pela tua graça ter nos alcançado. Estamos aqui, felizes por estar na tua casa para render graças somente a ti. Seja conosco nessa noite. O Senhor possa trazer a tua palavra através do teu servo, pastor Levi. Te agradecemos, Pai, mais uma vez, o privilégio de estar na tua casa para render graças somente a ti. Seja conosco em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 92, um hino de gratidão a Deus. Salmo 92. Como de sempre, eu vou ler os versículos ímpares, os irmãos, os pares. Diz assim a palavra do Senhor. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, Altíssimo. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos que profundos. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam.
plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Vocês estão? Vamos. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Amém. Deus, te agradecemos, Pai, mais uma vez, por estar aqui na tua casa. Seja conosco. Abençoa cada família que está representada. Só tu tens a abençoar. Nenhum outro Deus tem esse poder. Só tu és o Senhor dos senhores. Te agradecemos imensamente, Senhor, por estar reunido na tua casa, para cultuar somente a ti. Recebe nossa adoração, nosso culto, nossos louvores, a nossa súplica, Pai. Que o Senhor possa atender cada uma delas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor, irmãos. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos louvor. A igreja canta, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Diga, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. A igreja diz, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti.
cada vez mais diminuindo. Porque importa que ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, direitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor E com alegria, dono dos meus dias. E ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. É ele. A igreja. Amém? Irmãos, eu quero que você não vai nem abrir a Bíblia, já ficou aberta, né? 1 Coríntios capítulo 11. Eu disse que
Hoje eu falava na escola dominical, gente, eu não programei isso. Não programei, tá certo? Isso que vai acontecer agora. Não programei. A gente começou a estudar o livro de Coríntios. A gente não tinha data, a gente não sabia que o capítulo 11 ia cair exatamente hoje. Ia cair no dia de ceia. E a mensagem, o sermão que eu ia preparar, que ia ser sobre o capítulo 11. Então, foi interessante porque o capítulo 11 a gente concluiu hoje, a ceia foi no capítulo 11, e a mensagem que eu vou pregar também sobre o capítulo, um texto do capítulo 11. Então, tudo sobre esse capítulo, né? Eu quero apenas, por favor, o versículo de número, coloca aí, é o David que está, ou é a Vitória? Coloca aí pra gente, só um versículo eu quero. 11, é o de número 24. Tá bom? Versículo de número 24. Pronto. A mensagem hoje não será longa. Talvez vai ser uma das mensagens mais curtas. O pastor promete, mas fala e termina mais tarde, né? Quando o pastor fala assim, faz até medo, né? Porque eles vai terminar logo e... Vamos todos ler esse texto? E, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Toda a igreja, de novo. E, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Apesar de ser esse texto, eu não vou pregar sobre o sacrifício de Cristo, sobre a ceia, não vou pregar. Apesar de ser um texto da ceia, eu não vou pregar sobre ceia. Eu vou pregar sobre essa única expressão, né? Na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças. Eu quero só considerar com a igreja e isso ficou maravilhoso. Pronto, deixa ele bem na minha frente, né? E meditar sobre essa expressão. E tendo dado graças. Quero meditar com a igreja sobre essa expressão, tendo dado graças. Observe bem, irmãos. Essa expressão, e tendo dado graças, foi na noite da traição. Na noite que Jesus ia ser traído, e ele sabia que seria traído, ele deu graças. Você consegue mais ou menos compreender comigo o contraste disso? Numa noite de traição, ele consegue ser grato, ele consegue agradecer. E esse texto vai nos ajudar a compreender o que está por trás dessa ceia, o ensino que Jesus queria levar aos discípulos. Quando ele, sabendo que ia ser traído, que lá havia um traidor, que lá ele seria entregue, que ele passaria por todo aquele sofrimento lá no caminho do Gólgota, até o Monte do Calvário, que no grego é Monte da Caveira, né? Por quê? Porque tinha tantos mortos lá, crucificados, e os corpos estavam lá, as caveiras, por isso que é Calvário, era o Monte da Caveira, porque os corpos ficavam lá. Então Jesus tem aquele caminho todo de Jerusalém até o Monte Calvário, que é o chamado caminho do Gólgota, né? Ou martírios, testemunho. Jesus tem todo aquele caminho, e nessa noite, quando ele pega o pão, ele dá graças a Deus. Ele agradece a Deus. Uma noite pesada, uma noite marcada pela traição, agora sem mudar o cenário, sem mudar o ambiente, sem mudar as pessoas que estavam à mesa, ou seja, sem mudar nada das circunstâncias. Não mudou nada das circunstâncias ali, nada. Diz o texto, e Jesus tendo dado graças. Isso precisa ser lido e compreendido com a alma, para que a gente não perca nada do ensino desse texto. Esse texto, quando a gente estiver em casa, esse texto, quando a gente estiver meditando nele, numa pregação, ou em casa lendo, ou numa devocional nossa, a gente tem que ler com todo cuidado, para a gente não perder nada desse ensino. Porque isso não é só uma informação. Isso não é só um texto bíblico contido lá no livro de Coríntios. É um ensino profundo das Escrituras, ministrado por Jesus. Essa expressão, e tendo dado graças, é um ensino profundo de Jesus para nos ensinar sobre a Escritura. Na mesma noite em que havia traição, havia gratidão. Na noite que havia traição, haveria traição. Na verdade, a traição já estava ocorrendo.
Só o resultado dela ainda não tinha se consumado, né? Só o resultado não havia se consumado, mas a traição já vinha acontecendo. Ele já tinha ido lá falar para o Sinédrio e para as autoridades sobre Jesus. Ele já tinha negociado com Jesus, né? A irmã Lilian sabe, e a irmã Luciana, era um crime permanente. Na verdade, não foi um crime que se consumou assim rapidamente. Ele já vinha executando, já tinha a traição, ela veio ocorrendo. Ele está lá na mesa, mas a traição já vinha acontecendo. Jesus já estava traído e ele dá graças. Ele consegue agradecer a Deus, mesmo diante desse cenário. E como eu falei, não mudou as circunstâncias, não mudou a pessoa, não mudou a mesa, não mudou a situação, e Jesus dá graças a Deus. Na mesa que havia traição, também havia gratidão. Na mesma mesa onde havia falsidade, porque Judas estava lá e era falso, havia também a entrega. Havia a entrega de Jesus. Jesus não reagiu ao ambiente. Preste atenção. Isso é um ensino para mim e para você. Ele não reagiu ao ambiente. Isso é um convite para mim e para você. Diante das circunstâncias que nos cercarem. Não reaja ao ambiente. Domingo passado eu preguei sobre responder e não revidar. Responder e não revidar. Jesus respondia, mas ele não revidava. Jesus não deixava que as circunstâncias, que o ambiente que cercava ele, que as situações adversas que viessem sobre a vida dele, mudasse o que ele era. E eu falava domingo passado, a grande dificuldade do crente, a maior dificuldade, não é suportar a ofensa. Preste atenção, a maior dificuldade do crente não é suportar a ofensa. É não deixar que ela torne você e eu igual ao ofensor. A maior dificuldade na nossa vida não é suportar a ofensa, não é. A maior dificuldade é não deixar que essa ofensa me torne e torne você igual ao ofensor. E esse é o desejo de Satanás. Fazer com que a gente reaja exatamente da mesma forma como nós sofremos. É aquela lei da física, né? A cada ação tem uma reação. A lei da física não diz isso? Só que a Bíblia nos ensina de forma diferente. A Bíblia nos ensina de forma completamente diferente disso. Né? Por exemplo, quando você olha lá, a Bíblia diz, os discípulos, os seguidores de Jesus, na verdade os fariseus e escribas chegam para Jesus, estão lá e dizem assim, mas Senhor, não foi dito olho por olho e dente por dente? Não foi dito isso? Foi. Está lá no Antigo Testamento. Olho por olho e dente por dente. Mas olha o que é que acontece quando você pega a Bíblia e você interpreta da forma que você quer. Aquele texto, quando foi criado lá em Levítico, não era para estimular a vingança. Não era. Não era para incentivar o voltar para compensar aquilo que perdeu. Não era. Era para que houvesse justiça e proporcionalidade. Se alguém ferisse alguém, que o outro ferisse, mas só na medida do que foi ferido, para que não houvesse excesso. Era para esse fim. O objetivo da lei lá em Levítico era para que houvesse equilíbrio naquele que magoa você. Se a gente for para a Constituição brasileira, ela diz isso. O que é que ela diz? Que o agravo seja proporcional à ofensa. Se alguma autoridade ofender você, capítulo 5 lá da Constituição diz que você pode responder à altura da ofensa, sem passar. Que a resposta seja proporcional ao agravo. No Antigo Testamento, lá em Levítico, dizia, olho por olho, dente por dente, é uma lei que é dada para haver equilíbrio, não haver exagero, ou seja, alguém fere o meu pé, eu vou lá e mato. É para que não matasse, para que você pudesse, com justiça, devolver, era para esse fim. Mas o que é que o judeu chega para Jesus e pega? Ele pega aquela lei e usa como vingança. Ah, mas foi dito, olho por olho, dente por dente, no sentido de vingança. Jesus diz, eu porém vos digo, se alguém que tiver o mal, você paga com o bem. Jesus diz, eu porém vos digo, se alguém fizer o mal para você, você paga com o bem. Se alguém te convidar para andar uma milha, você anda duas. Se alguém tua face, dá outra face. Jesus vai pegar, não é eliminar a lei, ele vai fazer uma interpretação correta da lei. Ele vai dizer, responda, mas não revide.
Responda, mas não revide. Então a grande dificuldade minha e sua, enquanto crente, não é suportar a ofensa. É não deixar que a ofensa mude o nosso caráter, mude a nossa forma de ser. E nos faça agir exatamente como as pessoas agem com a gente. Essa é a grande luta nossa. Todo dia. Então na mesa onde havia falsidade, também havia entrega. Jesus não reagiu ao ambiente. Ele respondeu ao propósito. Preste atenção. Jesus não reagiu ao ambiente. Ele respondeu ao propósito. Quem reage ao ambiente, muda. Mas quem responde ao propósito, permanece. Quem reage ao ambiente, às circunstâncias, muda. Mas quem age de acordo com o entendimento que ela tem de um propósito de Deus, ela permanece. Muitas vezes, nossa gratidão está ligada ao momento e não ao propósito. Guarde isso no seu coração. Muitas vezes, a nossa gratidão, ela está ligada ao momento, não ao propósito. A gente agradece quando está tudo bem. A gente agradece quando tudo está dando certo. A gente agradece quando não tem pressão. Só que Jesus nos mostra outro nível de gratidão. Jesus nos ensina que outro nível de gratidão. Na noite em que foi traído, ele agradeceu a Deus, ele deu graças. A gratidão de Jesus não dependia do momento, ela dependia do propósito. Jesus não era grato quando tudo estava bem. Ele era agradecido porque ele entendia o propósito. Por isso que ele era grato a Deus. Isso é muito profundo, porque Jesus sabia exatamente o que viria pela frente. Ele sabia da cruz, ele sabia da dor física, ele sabia da rejeição, ele sabia do abandono, ele sabia da humilhação pública e mesmo assim Jesus agradeceu. A Bíblia diz, ele deu graças. Agora pense um pouquinho comigo, só um pouco. Que tipo de gratidão é essa? Que tipo de amor é esse? Que tipo de consciência é essa que consegue agradecer mesmo sabendo que o sofrimento está chegando? Ontem eu falei para vocês que eu fui a um velório e a esposa estava bem assim, sensível, bem tocada e houve um momento em que foi facultada a palavra e ela foi lá dar uma palavra, a esposa do presbítero Giovanni que faleceu. E ela disse assim, muito interessante, quando eu preparava a mensagem na semana, nem sabia que eu ia para um velório no sábado, que ia. Ela dizia assim, lá na palavra dela, achei muito bonito, ela falou assim, ó, eu não sei como é que vai ser os meus dias daqui para frente sem o meu marido. Eu não sei como é que eu vou suportar essa dor sem a pessoa que convive comigo a vida toda. E eu pensava, ela falando isso, eu ficava pensando. Ela disse, eu não sei, mas eu estou aqui para agradecer a Deus. Você agradecer quando está tudo bem é uma coisa. Você agradecer quando o negócio está difícil é muito complicado. Você agradecer quando a situação está difícil é porque você entende o propósito. É porque você não é movido pelas circunstâncias, mas pelo propósito. É porque você entende que por trás de tudo que acontece há um propósito. Então você consegue agradecer. Isso não é emocional. Isso é espiritual. Isso é um fruto de estar completamente alinhado com o propósito de Deus. Agradecer quando a situação é difícil é um fruto de estar alinhado com a vontade de Deus. A gratidão de Jesus não negava a dor. Ela não negava a dor. A gratidão de Jesus colocava o Pai, Deus, acima dela. Nós vamos ver uma descrição lá em Atos dos Apóstolos, quando Paulo está fazendo a obra do Senhor, está lá com ele Lucas e também Silas, e eles, num dado momento em fazer a obra do Senhor, por ele expulsar o demônio de uma mulher que era uma adivinha, os homens que enricavam com a adivinhação daquela mulher, porque aquela mulher tinha um espírito de adivinhação, eles prendem Paulo
entregam Paulo às autoridades. Paulo é preso, Silas também, Lucas. E eles estão na prisão. E eles, normalmente, quando a pessoa era presa, numa prisão romana, normalmente quando ela era presa, o que é que acontecia? Eles apanhavam, eles levavam chicotadas. Normalmente. O apóstolo Paulo mesmo vai discorrer sobre isso, eu já falei aqui na igreja, que ele fala sobre a caminhada cristã dele. Ele diz que recebeu 3 quarentenas de açoites, menos uma. É a declaração dele. Ele recebeu picada de víbora, mordida de víbora, né? Ele recebeu pisa, ele apanhou, ele desceu num cesto e ele fala: e eu recebi 3 quarentenas de açoites, menos uma. O que é que ele está falando? Ele está dizendo para mim, para você, que ele recebeu 3 quarentenas de 39 açoites. Né? 3 quarentenas de 39, porque 3 quarentenas de açoites menos uma. O que é que o romano fazia? Para que você não ficasse sem receber açoite na outra vez, ele não te dava uma quarentena. Ele te dava 39. Porque se você recebesse uma vez na vida uma quarentena de açoite, nunca mais a autoridade romana poderia dar chicotada em você. O que é que eles faziam? Para que você não escapasse de levar, eles te davam 39. Tirava só uma. Outra vez que ele encontrasse, ele poderia dar mais 39. Acontecesse outra situação, ele daria mais 39. E poderia passar a vida toda dando 39. Eles não davam 40 para não eliminar, para não, vamos dizer assim, privilegiar você, não ajudar você outra vez. Paulo diz: eu recebi 3 quarentenas de açoites, menos uma. Ou seja, ele recebeu 120 menos 3. 117 açoites, chicotadas. Com metais pontiagudos, viu, gente, na ponta. Mas Paulo não reclama. Ele está lá com Silas na prisão. E o que é que a Bíblia diz que eles fazem? Oram e louvam a Deus. Orar e louvar a Deus, gente, é evidência de gratidão. Ninguém louva a Deus porque não é grato. Eu nunca vi ninguém que está achando Deus ingrato, está considerando que Deus não é um Deus bom, está ingrato em relação a Deus, louvar. Nunca vi. Quem é que louva a Deus? Quem é agradecido. Diz a Bíblia que Paulo e Silas e Lucas estão lá na cadeia orando e louvando a Deus. Nos ensinando que isso é espiritual. Quando a gente agradece em meio à aflição, é uma evidência de que a ação do Espírito Santo na nossa vida está mudando a nossa forma de reagir. Porque a minha forma e a sua forma natural de reagir é se rebelar. É se revoltar contra Deus. Deus, por que eu estou passando por isso? Deus, por que eu estou enfrentando essa luta conjugal? No meu trabalho, sendo perseguido? Meu filho está me dando trabalho? Por que a gente lança um monte de perguntas? Por que lança? Ingratidão com Deus. Não sabe reconhecer o que Deus faz. Não consegue lembrar o que Deus já fez na nossa vida. Não consegue recordar os grandes feitos de Deus na nossa vida. E Ele faz todo dia. Todo dia Ele opera algo na minha vida, na sua vida, todo dia. E tem coisas que Ele faz na minha vida e na sua vida que nós nem agradecemos, porque nós nem vimos. Às vezes nós não agradecemos a que vemos, muito menos a que a gente não vê. Quantos livramentos só hoje Ele deu a muitos de nós aqui e ninguém nem viu, nem soube. E Ele estava guardando e protegendo. Como o Salmo 34 diz: um anjo acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Então, Paulo nos ensina lá em Coríntios, Paulo nos ensina quando ele descreve os sofrimentos e as dores que ele passa, a reação dele, como é? De gratidão a Deus pelo que ele estava passando. Jesus nos ensina a mesma coisa. Paulo, inspirado em Jesus, também traz esse ensino. Isso é fruto de estar completamente alinhado com o propósito de Deus. A gratidão de Jesus não negava a dor, a gratidão de Jesus colocava o Pai acima dela. A gratidão não nega Deus. A nossa gratidão não nega a dor. Ela não nega o sofrimento. Ela coloca Deus acima dele. E quando nós colocamos Deus acima da nossa dor, do nosso sofrimento e da nossa luta, isso é manifestação de gratidão. Porque ser grato quando tudo está bem é muito fácil. Ser grato quando está tudo bem é muito fácil. Quem é que não é grato? Que virtude há em eu e você sermos gratos quando está tudo bem? Qual é a virtude que tem? Nenhuma. Agora, quando nós conseguimos agradecer, mesmo a situação estando difícil, isso é prova de reconhecimento do propósito de Deus. Jesus não estava dizendo que seria fácil aquela noite. Ele não estava mostrando que estava tudo bem. Ele sabia que não seria fácil.
Mas Jesus entendia que era necessário. Guarde isso em seu coração. Jesus entendia que era necessário. Isso muda tudo. Guarde essa palavra no coração. Necessário. Guarde no coração. Necessário. Isso, na nossa vida, muda tudo sobre qualquer situação. Por quê? Porque quando você entende o propósito, você suporta o processo. Guarde isso. Quando você entende o propósito, quando você entende o objetivo, quando você entende qual é a finalidade, você suporta o processo. Quando você não entende, quando você não compreende, aí você não suporta. Mas quando você entende que há um propósito, que há uma finalidade, então você suporta o processo. O que é que Jó diz? Senhor, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O que é que nas entrelinhas dos 42 capítulos de Jó ecoa? Jó está dizendo em todo o contexto de tudo que passa. Eu estou passando por essa luta, eu estou passando por essa aflição, mas eu creio que há um Deus. Eu estou passando por essa luta, eu estou passando por essa dor, mas eu creio que há um Deus. Eu estou passando por essa aflição, eu estou passando por essa perseguição, por essa necessidade, por essa batalha, mas eu creio que há um Deus por trás. Nós vemos as circunstâncias. Deus vê a finalidade, o objetivo, o propósito. Nós vemos o momento presente. Deus vê o futuro. Nós vemos o que nos aflige. Deus vê o que vai nos salvar. Nós vemos o que está nos afligindo. Deus vê diferente. Deus vê o que vai nos salvar. Quando você entende o porquê, você não se perde no que está passando ou sentindo. Guarde isso também no coração. Quando você entende o porquê, você não se perde no que está passando ou se afligindo. Nem tudo que dói está fora da vontade de Deus. Diga aí para o seu irmão do lado. Nem tudo que dói, pode falar, nem tudo que dói está fora da vontade de Deus. Sabe por quê? Vou dizer por quê. Tem gente, tem crente, que tem a mania de atribuir aquilo que dá certo a Deus e aquilo que deu errado ao diabo. Quer ver, ó? Comprei um carro. Aleluia. Bênção de Deus. Glória a Deus. O carro furou o pneu. Isso é coisa do diabo. Isso é coisa do diabo. O pneu furou. A gente tem um hábito de atribuir o que dá certo a Deus. O que dá errado ao diabo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita coisa na tua vida que está dando errado. Mas está dentro da vontade de Deus. Tem muita coisa na tua vida que não está dando certo. Mas está dentro da vontade de Deus. Porque há um propósito de Deus que isso esteja dando errado na sua vida. Não está dando certo porque há um propósito dele. Nem tudo que dá certo na nossa vida foi Deus. E nem tudo que dá errado na nossa vida foi o diabo. Cuidado com esse nosso conceito. Atribuir tudo que é certo foi Deus. Cuidado. E tudo que é errado foi o diabo. Cuidado. Eu e você não sabemos os propósitos de Deus. Por isso que Jó diz no capítulo 42, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ele diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele aprendeu muito sobre fé, ainda que ele era um homem piedoso e de fé, mas aprendeu muito mais. Com o quê? Com a dor. Aprendeu muito mais com o quê? Com a aflição. O livro de Eclesiastes vai dizer que há mais ensino num velório do que num dia de aniversário. Eu estou parafraseando o texto, é claro. Né? No dia de tristeza, a expressão lá é no dia de luto. Há mais ensino num dia de luto do que num dia de festa. No dia de aniversário, no dia de Natal. Há mais ensino no dia de luto. Então vamos tirar essa mentalidade que deu certo, foi Deus. Deu errado, foi o diabo. Não. Nós temos um Deus, e a Bíblia nos ensina isso sobre a soberania de Deus, que tudo está na mão dele, ele tem controle de tudo. Tudo. Vamos procurar entender. Quando acontecer algo na nossa vida, orar e dizer, Senhor, eu não estou compreendendo o que está acontecendo. Mas eu sei que é um propósito do Senhor. Isso. Não sei como,
há um propósito, Senhor nisso. Eu assisti um filme, eu não sei como era o nome, talvez vocês assistiram também. Eu não lembro o nome do filme. Era o filme de um menininho, ele era muito pequenininho. Ele não era anão, mas ele era muito pequenininho. E ele não cresce. Quando eu contar a história, talvez você vá lembrar desse filme. Eu assisti, na época, eu assisti na Bandeirante. Não é fazendo propaganda de canal não, viu? Aí eu assisti lá, né? Ele era muito pequenininho. E os meninos do colégio zombavam dele porque ele era pequenininho. Sabe aquele pequenininho que não é anão, mas bem pequenininho? E todo mundo zombava dele. Mas você sabe que toda a escola você consegue fazer um amigo. Ele fez um grande amigo, que era um rapazinho maior do que ele. Fez amizade, foi crescendo, e ele não crescia. E é amigo dele. E todo mundo brincava com ele, aquele outro se tornou um grande amigo dele. E ele sempre falava assim: existe um propósito de Deus pelo qual eu nasci desse tamanho. Ele dizia. O filme nos ensina isso. Ele falava: existe um propósito de Deus pelo qual eu nasci desse tamanho. Ele diz: eu sei que existe. E ele brincava com aquele menino. A escola, os colegas rejeitavam, zombar dele, e ele tinha aquele grande amigo. Um dia, tem um acampamento, uma excursão da escola. E eles vão todos de ônibus na excursão, todos vão. E ele também vai. E na volta, naquela cidade, tem uma inundação, muitas águas e tal. Acontece um negócio muito sério, que o ônibus, quando está voltando, o ônibus passa numa ponte e afunda. E lá está cheio de crianças. E as crianças maiores do que ele, porque ele era pequenininho, era um pouquinho mais velho, mas pequenininho. E naquele momento, só ele conseguia passar pela janela. E ele passa pela janela, ele começa a ajudar a socorrer todo mundo, e ele passa pela janela e acaba que ele vai socorrendo todo mundo. Mas no final, gente, ele está lá no hospital. E ele ficou muito mal. Muito mal. Bem fraquinho. E quando ele está lá no hospital, aquele amigo vai visitar ele e diz: eu sabia que havia um propósito de Deus quando ele me fez desse tamanho. Ele salvou todas as crianças, mas ele morreu. E ele diz no filme: eu sabia que havia um propósito de Deus. Sabe o que é que traz felicidade a mim e a você? Independente das circunstâncias, independente do que a gente passe ou em frente, é a gente entender que na nossa vida há um propósito de Deus. Quando eu e você compreendermos e formos gratos a Deus pelo que nós passamos, isso é evidência de que nós conseguimos compreender o propósito de Deus. Não seja grato, o ensino dessa noite não seja grato só quando tudo está bem. Porque ser grato quando tudo está bem não atribui a você nenhuma virtude, e nem a mim. Deus quer te ensinar a ser grato, mesmo quando a situação está difícil, e mesmo assim você consegue agradecer. Deus quer me ensinar nessa noite a você que as coisas podem ficar difíceis na nossa vida. Nós podemos passar por tribulações. Nós podemos passar por aflições. Nós podemos passar por necessidade, até necessidade. Nós podemos passar até por escassez na nossa vida. Mas quando nós compreendemos o propósito, nós conseguimos passar por todas essas coisas. Como diz o texto, dando graças a Deus. E sendo capaz de dizer: Deus tem cuidado de nós. Deus é bom. Deus não nos deixa faltar. Deus tem olhado para nós com misericórdia. E sempre olhar nessa visão de gratidão a Deus. Sabe, vocês lembram daquela parábola? Que é o texto que sempre se usa para pregar sobre gratidão, que é a parábola dos 10 leprosos. Jesus cura os 10, mas só um volta. Não é a realidade de 10 só quem volta é um. Não quero entender que o texto fala isso, não. Mas o texto está falando que, e tentando nos ensinar que sempre em alguém há um sentimento de gratidão. E sempre em alguns não há sentimento de gratidão. E sempre quem é feliz é aquele que é grato e é capaz de voltar para agradecer. E eu falo aqui nessa igreja, eu vou repetir: gratidão não é uma palavra, é uma atitude. Isso em relação a Deus. Você pode até dizer que é grato a Deus, mas às vezes o seu comportamento em relação a Deus não manifesta que você é grato. Há um propósito no que você está passando, no que eu estou passando. Porque todo mundo olha para a vida das pessoas e diz: ah, a vida daquela pessoa é maravilhosa. Porque é sempre assim, né? Vida boa é a vida do outro. Vida boa é a do outro. Sempre é assim. Essa é a mentalidade da gente. Vida boa é a do outro. Todos nós enfrentamos dificuldades.
Todos nós passamos por lutas. Mas o que eu quero ensinar para você nessa noite, por meio das Escrituras Sagradas, aprenda a ser grato a Deus. Muita coisa na sua vida e na minha vida pode estar dando errado, mas está dentro da vontade de Deus que dê errado. Porque talvez se desse certo, você não estaria aqui. Talvez se desse certo, você não estaria aqui agradecendo. Talvez se desse certo, você não teria orado naquela madrugada, naquela noite. Talvez se desse certo, você não teria quebrantado o seu coração e se rendido a Deus. Talvez se desse certo, você tinha se afastado. Louve a Deus porque deu errado. Porque para Deus era mais importante que desse errado, para que você não se afastasse. Eu lembro que tinha uma irmã lá da igreja, lá da Cairóis, que ela dizia assim para mim: pastor, eu sei que crente enfrenta a luta, mas eu enfrento tanta luta. Aí eu falei assim para ela: não, você sabia que tem crente que vai passar a vida passando por luta, porque se a vida dele estiver bem, ele se afasta? E Deus, para não deixar ele se afastar, ele vai permitir que ele passe luta a vida toda? Então tem muito a ver com a nossa relação com Deus. As aflições têm muito a ver com a nossa relação com Deus. A grande pergunta que nós precisamos nos fazer é: eu tenho sido grato a Deus mesmo nas dificuldades? As dificuldades têm me aproximado de Deus? Ou eu só me aproximo de Deus quando está tudo bem? Jesus, na noite que ia ser traído, na humilhação que ele ia passar no dia seguinte, na vergonha, ele diz o texto: e tendo dado graças, ele agradeceu a Deus. O que eu quero meditar com você e agradecer nessa noite, assim, Senhor nos ensina a ser gratos, mesmo diante das dificuldades. Nos ensina, Deus, o segredo precioso e maravilhoso da gratidão. Que Deus abençoe a sua vida e todo dia coloque no seu coração esse sentimento de agradecer a Deus, esse sentimento de estar rendido a Deus, no nome de Jesus. O Ministério de Louvor vem para cá, você ora e conversa com Deus e agradece a Deus. Está passando por luta? Agradece a Deus. Está passando por dificuldade? Agradece a Deus. Está passando por aflição? Agradece a Deus. Não deixa de agradecer. A gratidão, meu irmão, é algo, é um remédio para a nossa alma. A gratidão é um remédio para a nossa mente, para o nosso corpo, para o nosso coração. Seja grato, independente das situações, das circunstâncias. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, quando ele escreve lá aos Filipenses, eu aprendi a ter contentamento. Na verdade, aquela palavra contentamento pode representar, por exemplo, você está contente, né? Porque vem de contente. Ter contentamento é estar contente com qualquer situação. Mas é claro que quando nós estamos contentes, nós somos gratos. É manifestação de gratidão. Paulo diz: eu aprendi a estar contente quando eu sou afligido. Eu aprendi a estar contente quando eu estou em guerra e quando eu estou em paz. Eu aprendi a estar contente quando eu estou doente e quando eu estou com saúde. Eu aprendi a estar contente quando eu estou com dinheiro no bolso e sem dinheiro. Eu aprendi a estar contente, ele diz, em toda e qualquer situação. Aí depois é que ele vai acrescentar, em Filipenses 4:3, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Ou seja, eu consigo passar por todas as aflições se eu tiver um coração grato e um coração contente com Deus. Eu consigo passar por toda e qualquer aflição. É isso que Filipenses 4:3 quer dizer. Todas as coisas posso eu consigo passar toda e qualquer situação se o meu coração for um coração agradecido a Deus e contente com esse Deus. Vamos cantar a bondade de Deus? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Cantar a bondade de Deus é ser agradecido. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão. Todo fôlego
que tenho, a bondade de Deus. Sua doce voz, que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Sua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo é, eu vivo bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão. Com todo fôlego que tenho, eu canto a bondade. És fiel em todo tempo, declare ao Senhor e cante. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Diga assim comigo: tua bondade me seguirá, tua bondade me seguirá. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Diga mais uma vez: tua bondade me seguirá, tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Bem suave. És fiel em todo tempo. Fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Adore ao Senhor e diga: com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Cantar a bondade de Deus, igreja, é ser agradecido, é testemunhar da gratidão que você tem a Deus, ainda nas lutas. Cantar a bondade de Deus é dizer: ó, eu sou grato a Deus por isso que eu estou passando, porque eu sei que é um propósito maior dele na minha vida, é um desejo de bem para mim. Deus quer satisfazer o desejo do meu coração e do seu coração quando Ele nos permite passar por tudo. Não o desejo daquilo que a gente quer, mas aquilo que é o melhor para o nosso coração e para a nossa vida. Então aprenda a ser grato a Deus, aprenda a agradecer a Deus por tudo. Que Deus te abençoe com a semana cheia de paz, cheia da graça, da bondade, do cuidado, com a semana cheia do amor, cheia da direção do Espírito Santo, de maneira que não se afaste da presença dEle. Antes, se apegue ainda mais a Deus, possa se desviar do mal
e procurar com muito zelo obedecer os mandamentos do Senhor. Deus te abençoe. Fica de pé no nome de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe. Que o eterno Deus te abençoe muito. Que Ele alargue as suas fronteiras. Que o Senhor te abençoe. Faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e com sua graça e te dê paz. Toda a igreja, que o Senhor te abençoe. Abençoe e faça brilhar e conceda sua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe com a semana cheia de paz, cheia do cuidado do Senhor, e derrame sobre ti, tua casa e tua família incontáveis bênçãos, no nome de Jesus.